Ok, voltamos então para a última parte da nossa aula. Falta 10 minutos para acabar seu vídeo. Tem isso também, hein? Vai complicar. Então, eu vou deixar essa aula um pouquinho. Qualquer coisa eu pico ela, não tem problema não, tá? Tá acabando aqui o link, né? Mas tudo bem. Ó, guarda isso. Como que a gente aprendeu como é que calcula o MMC e o MDC. Agora eu vou dar uma dica de ouro para você. Quando que eu uso na prática, numa questão, o MMC e o MDC? Quando que eu sei que eu uso um ou outro? Porque na questão, gente, você vai usar ou um ou outro. O que acontece muito que os alunos fazem? Tem que calcular o MDC, calcula o MMC, faz errado. Ou tem que calcular o MMC, calcula o MDC, inverte, tá? Então, como que eu sei que numa questão eu vou usar ou o MMC ou o MDC? O que vocês acham? Então, como nossa aula está acabando, eu já vou dar a resposta. Mas é assim, gente, guarda isso para não esquecer mais. Vou até colocar aqui, ó. Tem coisa que tem que anotar, né? Ó, vou ficar para vocês aqui, ó. Na prática, quando que eu uso o MMC? E quando que eu uso o MDC? Vamos relembrar o nome. O que é MMC mesmo? Menor dos múltiplos comuns, tá? E o que é MDC? Maior dos divisores comuns. Então, gente, dica de ouro. Quando que na questão eu vou usar o MMC? Quando eu tiver que achar intervalos múltiplos. Porque aqui eu tenho múltiplos comuns. Então, eu tenho que achar em vários intervalos. Por exemplo, quer ver? Eu dou aula, tem professor que dá aula 4 horas, de 4 horas ele tem um descanso. Tem professor que dá aulas de 3 em 3 horas ele tem um descanso. Tem professor que de 5 em 5 horas tem um descanso. A pergunta é, quanto que os descansos dos 3 professores vão coincidir? Então, ó, repare, o que você tem aí? Você tem intervalos múltiplos ou você está dividindo alguma coisa? Você tem intervalos múltiplos. Eu sei que às vezes é difícil de identificar, mas vamos treinar isso. Essa última parte da aula é só para treinar isso, ó. Então, toda vez que tiver intervalos múltiplos, eu uso o MMC. Agora, MDC. Quanto que eu uso o MDC? MDC não é maior dos divisores comuns? Então, vou usar o MDC quando eu tiver que dividir as coisas. Por exemplo, eu vou dividir uma torta, uma forma. Aí eu quero dividir em cubinhos. Então, eu tenho que dividir em pedaços iguais, pedaços comuns, tá vendo? É só isso. No final é fácil, né? Para você identificar quanto que você usa um, como que você usa outro. Então, eu vou usar o MMC quando eu for dividir. Eu vou usar o MMC quando eu tiver intervalos múltiplos. Certo? Vários intervalos múltiplos. Eu tenho que achar um intervalo comum. Entendeu? Agora, quando que eu vou usar o MDC? Quando eu tiver que dividir em pedaços comuns. Divisão. Só lembrar isso. Então, voltando para cá, ó. Olha que interessante, ó. Então, agora, ó, nem importa a conta dessa questão, não. Mas importa, hoje, identificar se você vai usar um ou outro, ó. Um desenhista quadriculou um retângulo de dimensões 56 e 104. Então tem um retângulo, ele quadriculou. O que é quadricular? É tornar quadrados. Vários quadradinhos, né? Obteve quadrados de mesma área. Aí, olha que interessante, ele perguntou assim, ó, a menor quantidade possível. Então, gente, o que ele está fazendo nessa questão? Ele está dividindo em quadrados. Então, vou usar MDC ou MMC? Vou usar o MDC. Só que a questão é sacana para você ver. Ela fala assim, ó, qual que é a menor quantidade possível de quadrados? Só que eu não vou usar o MMC por causa disso, porque está escrito menor. Porque eu estou dividindo, então é MDC. Se você fizer isso, nunca mais erra. Legal? Eu já sei que é MDC. Aí ele perguntou assim, ó, o lado de tais quadrados em centímetros é. Tá? Então, não vou fazer a conta agora, porque a nossa aula vai acabar aqui do Google Meet. Eu vou fazer outro link, tá? E vou continuar. Mas eu quero que você identifique primeiro. Ó, então, tá vendo? Ó, matemática, gente, é cheio de sequência, né? Sequência lógica. Primeira coisa que tem que saber de MMC e MDC é saber calcular, fazer o cálculo abstrato, né? Você pega os números e faz o cálculo de quanto que dá o MMC e o MDC. Segundo passo é saber identificar na questão quanto que você usa um, quanto que você usa outro. Entendeu? Tá vendo? Ó? Aí, se você souber as duas coisas, aí depois só praticar. Tá bom? Então, aqui, ó. Depois eu resolvo essa questão, tá? Que eu já sei que vou usar o MDC. Vou até passar rapidinho aqui, ó. Você vai ver, tá vendo? Eu tô calculando e tal. Eu não vou passar rápido, viu? Depois a gente calcula. Agora, deixa eu continuar aqui. Deixa eu pegar outro exemplo, antes de terminar a aula. Aqui, ó. Olha que interessante esse exemplo aqui, ó. De uma praça partem às 6 horas da manhã 2 ônibus, o ônibus A e o ônibus B. Sabendo que o ônibus A volta ao ponto de partida a cada 50 minutos. Então, gente, pensa comigo, liga aí, digamos, o seu radar para identificar. O ônibus passa no ponto de 50 em 50 minutos. O que eu tenho aqui? Intervalos múltiplos. Por coincidência, eu tenho outro ônibus, então eu tenho intervalos múltiplos comuns. Tá vendo?
O ônibus B a cada 45 minutos. Aí adivinha, o que ele perguntou? O primeiro horário após as 6 horas em que os ônibus vão se encontrar, ou seja, partirão juntos novamente. Então, o que eu quero aqui? Eu quero intervalos múltiplos e comuns. Eu quero achar um intervalo comum. Então, o que eu uso aqui? MMC. Ficou claro isso, pessoal? Ficou. Ó, legal. Então, o que acontece? Ó, eu vou ter que quebrar essa aula em duas, viu, gente? Essa última parte da aula. A aula é 15 minutos. Eu vou ter que quebrar um pouquinho, tá? Então, eu vou terminar essa gravação, vou fazer outra gravação de 10 minutos por causa do Google Meet, tá bom? Só um instantinho.